Graça e paz, meu irmão e minha irmã, uma boa noite para você, uma alegria, um privilégio poder nos encontrarmos para juntos e juntas meditarmos na palavra do Senhor. Quero nessa noite compartilhar o texto que encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Nós estamos fazendo a leitura desta carta, deste livro, trazendo à nossa memória o começo da igreja, como as coisas começaram depois de Jesus. Então nós já falamos aqui sobre a ascensão de Jesus, o momento em que os discípulos e discípulas aguardaram ali o cumprimento da promessa, a descida do Espírito Santo que vai acontecer no dia de Pentecostes. Depois nós estamos vendo agora o desdobramento dessa ação do Espírito Santo. Estamos vislumbrando aí o nascedouro da igreja cristã e o poder do Espírito Santo que atua na vida da igreja. E nós cremos, é o mesmo poder que atua hoje na vida da igreja do Senhor Jesus, porque Jesus Cristo, ele é o mesmo, ontem, hoje e o será para todo sempre. Portanto, livro de Atos, capítulo de número 2, faremos a leitura a partir do versículo de número 37. Atos 2, 37, onde veremos o desdobramento do discurso, de Pedro, quando ele foi indagado a respeito do que estava acontecendo. E diz assim então para nós, Atos 2, 37. 3.000 batizados. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortando-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Amém. Tenhamos uma palavra de oração. Pai de amor, mais uma vez, com temor e tremor diante da tua santa palavra e na tua santa presença, nós nos encontramos nesta noite, clamando a Deus sobre nós a tua misericórdia, a tua unção, o teu poder, o revelar-se a nós da tua palavra. Que, ó Deus, nós possamos abrir os nossos olhos e enxergar além da letra aquilo que o Senhor tem preparado para cada um e cada uma de nós. Fala conosco, ensina-nos, Senhor, grava, Pai, a tua palavra na nossa mente e no nosso coração, nos dá sabedoria e entendimento para que possamos ser, além de ouvintes, ser praticantes da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão e minha irmã, você deve se lembrar, na semana passada nós falamos, quando Pedro então se levanta, os discípulos estavam sendo indagados sobre eles estarem falando em línguas diferentes e cada um podia entender na sua própria língua materna. E o que estava decorrendo disso? Alguns que ali ouviam estavam dizendo que eles estavam embriagados, estão bêbados, não é possível, sabe, né? Todo mundo falando em línguas diferentes. E Pedro então se levanta e ele vai dar o seu discurso dizendo que eles não estavam embriagados, mas o que estava acontecendo ali era o cumprimento da profecia que o profeta Joel havia proferido, que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, os velhos, os jovens, os servos, os filhos, as filhas, as servas, todos e todas então receberiam o Espírito Santo. Mas também nesse seu falar, nesse seu discurso,
Pedro, ele é muito duro, porque ele vai dizer para aquelas pessoas que elas tinham sido responsáveis pela morte e crucificação de Jesus. Então, o discurso de Pedro, ele é um discurso certeiro. Nós precisamos entender esse discurso de Pedro como uma palavra que vai como uma flecha no alvo do coração das pessoas. Pessoas que estavam ali participando, presenciando tudo aquilo que havia acontecido com Jesus, mas elas estavam se sentindo isentas do que estava acontecendo, como se elas não tivessem nada a ver com aquilo, como se elas estivessem totalmente livres de qualquer culpa, de qualquer acusação sobre a vida delas. E naquele momento, o que Pedro está dizendo assim, olha só, vocês também são responsáveis. E aí nós trazemos a nossa memória que no momento então que foi dada a opção para o povo, vocês querem que soltem Cristo ou Barrabás? E eles escolheram a Barrabás. Então o povo estava também envolvido, aquelas pessoas que ali estavam, claro, elas não tinham poder de acusação, nem o poder, de declarar uma pena sobre a vida de Jesus, mas elas tinham ali, tiveram ali a oportunidade de declarar, solta-nos o Cristo, né? E outras pessoas que estavam ali no meio também, líderes da igreja, pessoas que estavam acostumadas a participar do templo frequentemente, elas estavam ali e recebendo essa palavra que dizia assim, vocês são responsáveis, né? O discurso de Pedro, trazendo aqui a nossa memória, né? Ele vai dizer assim, varões israelitas, lá no versículo 22, atentai a essas palavras, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios, sinais, e os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes. Então Pedro traz uma palavra ali cheia de autoridade, cheia de poder, e uma palavra que foi um peso no coração daquelas pessoas, porque elas se deram conta do erro que elas haviam cometido. E aqui nós percebemos o princípio do processo de arrependimento. É quando a pessoa se dá conta do erro que ela cometeu. Perceba, meu irmão e minha irmã, que enquanto a pessoa não entende, realmente eu pequei, realmente eu errei, eu não deveria ter feito isto, foi um equívoco da minha parte, enquanto ela não tem essa conscientização do seu erro, do seu pecado, ela não passa pelo processo de conversão, ela não passa pelo processo de transformação da sua vida. Então Pedro, ele dá esse discurso e diz assim, vocês o mataram, vocês o crucificaram por mãos iníquas, porém Deus o ressuscitou. A morte não teve poder para deter o nosso Senhor, mas Deus o ressuscitou, rompeu os grilhões da morte e hoje ele está sentado à destra do Pai. E aí ele continua o seu discurso, né? Dizendo que ele foi levado às alturas e tudo mais. E aí nós entramos nessa parte que nós lemos hoje, onde o texto diz para nós, então, que ouvindo eles essas coisas, ou seja, é o momento em que eles se dão conta do erro que eles haviam cometido. Eu poderia parar e perguntar aqui, meu irmão e minha irmã, há necessidade de nós parar a nossa caminhada e perguntar para nós mesmos o que eu estou fazendo. Talvez você já tenha parado e perguntado para você mesmo, né? O que eu fiz? Quando você fez uma coisa que você percebeu na hora que deu errado, ou que você tomou uma decisão errada, ou você fez uma compra errada, ou você assumiu um compromisso que não deveria ter assumido, e você então bota a mão na consciência e diz assim, o que eu fiz? Mais ou menos é essa a situação que esses israelitas estão vivendo ali diante do discurso de Pedro. Eles ouviram essas coisas e o texto diz assim que
compungiu-se-lhe o coração. Essa palavra, ela tem esse sentido de como se fosse mesmo uma estaca, algo, uma agulha, espetou direto no coração deles. Nós podemos trazer aqui para nossa linguagem, eles botaram a mão na consciência, eles falaram assim, que nós fizemos? Que loucura que nós fizemos! Eles fizeram algo terrível. Pedro diz claramente, vocês o mataram e vocês o crucificaram por mãos iníquas. Meu irmão e minha irmã, a gente percebe algo aqui muito importante e que hoje tem sido difícil nós vivermos ou vermos acontecer nas nossas igrejas. As pessoas hoje, elas querem que os líderes religiosos, os pastores, as pastoras, profiram discursos que agrade, que passa a mão na cabeça. Só que a palavra do Senhor nos chama a corrigir, nos chama a mostrar aquilo que está errado e mostrar que nós temos um Deus que quer que nós ajamos de forma correta, de forma consciente, em amor, em ajuda ao próximo. Portanto, nós precisamos estar muito atentos quando a palavra de Deus, nós sentimos aquela palavra como algo duro que foi no nosso coração e a gente nem gostou, não gostei da pastora domingo, ela falou uma palavra muito dura. Receba essa palavra no teu coração e coloque-se diante de Deus, falando, Deus, se essa palavra me incomodou, é porque tem algo em mim que precisa ser revisto, é porque tem algo em mim que precisa ser transformado, e eu quero ser transformado, porque eu não quero ser como aquele povo ali, para quem Pedro estava pregando, que vivia na igreja, viviam ali no templo e não tinham tido ainda a sua vida transformada. Eles tiveram a oportunidade de estarem diante do próprio Cristo ressurreto e mesmo assim não se converteram e agora estavam acusando os discípulos de estarem embriagados. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos nos deixar ser o nosso coração compungido com a palavra de Deus. Nós precisamos deixar a palavra de Deus penetrar no nosso coração e mudar e transformar aquilo que precisa ser transformado, porque o arrependimento faz parte do processo de salvação, do processo de arrependimento, sem o qual a gente não vai ser salvo. Sem arrependimento não tem salvação. Portanto, Pedro, quando ele ouve então, aquele povo que teve o coração compungido, eles vão perguntar para Pedro, poxa Pedro, agora a ficha caiu, Para quem conhece essa expressão, agora a ficha caiu. E o que nós vamos fazer? Então, a pergunta, a conscientização, ela gera uma pergunta. O que nós vamos fazer agora? Agora que estamos conscientes de que erramos, de que pecamos, o que nós vamos fazer agora? Esse é um processo. Porque não adianta eu dizer assim, é verdade, eu errei. Ah, mas eu não me arrependo, não. Tá errado. O processo de conversão, ele passa pelo arrependimento de pecados, arrependimento da vida antiga, aquilo que eu fazia antes de conhecer Jesus, aquilo que às vezes eu fiz e eu já conhecia Jesus. Quantas vezes eu fui à igreja e eu não prestei atenção na palavra, eu não vivenciei aquela palavra, eu fiquei brava porque aquela palavra me incomodou. Meu irmão e minha irmã, o que nós vamos fazer agora? Quando você tem um impacto com a palavra de Deus, o que você vai fazer agora? E aí nós temos a resposta que Pedro traz para aquele povo. E a resposta de Pedro é: arrependei-vos. Arrependei-vos. E eu quero ler um pouquinho aqui para você um documento nosso da Igreja Metodista que vai dizer para nós aqui sobre o arrependimento. E é bem interessante, é importante a gente saber, porque hoje existem concepções variadas de arrependimento. E para nós, de acordo com a palavra de Deus, eu vou ler o que diz aqui o texto para nós, é a gente reconhecer que nós estamos errados. É reconhecer o nosso pecado. O arrependimento pessoal para com Deus e a fé no Senhor Jesus Cristo são os dois elementos básicos do arrependimento. Então o arrependimento, ele é consciente, mas ele tem que estar
pautado na fé. Você precisa crer em Deus e se arrepender. O arrependimento é o meio e a fé é a condição para a salvação. Às vezes a pessoa se arrepende, mas ela não crê que ela foi salva, ela não crê que ela foi perdoada. Por isso é importante você se arrepender, mas crer que Jesus Cristo morreu por você e os seus pecados foram perdoados. O coração quebrantado, a tristeza da alma e o aborrecimento pelo pecado levam a alma a aceitar a Cristo como único Salvador. Então vem a confissão dos pecados e a reforma da vida, uma nova vida. Paulo vai nos ensinar lá em Romanos, né? E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. O Salmo 51, falando de arrependimento de pecados, vai dizer para nós, o salmista vai fazer a oração e ele vai pedir assim: Senhor, restitui em mim a alegria da tua salvação. A restituição da alegria, quando nós somos restaurados, quando nós sabemos que fomos perdoados e perdoadas pela graça de Deus. Uma nova vida. O arrependimento é dever de todos os seres humanos, porque todos pecaram e necessitam da glória de Deus. O arrependimento evangélico é chamado arrependimento para com Deus, porque ele consiste em voltar-se do pecado para a santidade. Implica em sentimento de distanciamento do pecado e amor pela santidade, aproximação para com Deus. As provas de um verdadeiro arrependimento salvador incluem a consciência e a confissão do pecado, assim como uma profunda tristeza pelo pecado e a sua renúncia de todo o coração. Meu irmão e minha irmã, nós somos convidados a nos arrepender. Pedro chama aquele povo e o discurso que leva, né, agora aquele povo a ser batizado é justamente quando Pedro diz assim: vocês querem saber? Agora que vocês têm consciência do erro que vocês cometeram, vocês precisam se arrepender. Arrependei-vos. E o arrependimento tem um detalhe muito interessante aqui, ele é individual. Nós podemos orar pela nossa família, pelo nosso esposo, pela esposa, pelo filho, pela filha, pelo irmão, pela irmã, pelo pai, pela mãe, pelo vizinho, pelo tio, pelo avô, pela avó. Nós podemos orar, clamar pela vida das pessoas, e também anunciar a salvação e testemunhar Cristo Salvador. Mas nós não podemos nos arrepender pela pessoa. Ela tem que se arrepender. É um ato pessoal. Pedro diz assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Então perceba, quando a pessoa ouve uma palavra cheia de poder, o Espírito Santo age no coração daquela pessoa. Quando Jesus está falando para os discípulos, lá nos capítulos 14, 15, 16, 17, ele está ali se despedindo do Evangelho de João, se despedindo dos seus discípulos, ele vai dizer aos seus discípulos assim, que eles deveriam que eles receberiam o Espírito Santo, né? Então eles vão receber o Espírito Santo e esse Espírito Santo é que vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Está lá no capítulo 16 de João. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Então perceba, meu irmão e minha irmã, que o arrependimento, ele é individual no coração, mas você pode trabalhar orando pela vida da pessoa que você quer que se entregue a Jesus, mas também anunciando para essa pessoa a salvação, falando de Jesus para essa pessoa, porque ao passo que você anunciar Jesus para essa pessoa, certamente essa pessoa, o Espírito Santo vai trabalhar no coração dessa pessoa, e o Espírito Santo é quem convence.
Pedro estava cheio do poder e da unção do Espírito Santo, e quando ele anuncia aquela palavra dura, vocês são responsáveis, vocês mataram o Cristo, vocês o crucificaram, uma palavra dura, que estava acusando aquele povo, mas não, mas aquele povo então recebeu aquela palavra na unção do Espírito Santo, se reconheceram pecadoras, e então se arrependeram. O que nós devemos fazer? Arrependam-se e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, porque serão remidos os seus pecados. Você vai ser lavado no sangue do Cordeiro e você vai poder viver a nova vida que Jesus Cristo oferece. E continua dizendo aqui, e recebereis o dom do Espírito Santo. Você vai poder caminhar na orientação, na graça do Senhor. Meu irmão e minha irmã, que bênção, que privilégio, a certeza do perdão, a certeza da salvação. E aí ele ainda vai dizer assim, porque essa promessa da salvação, do perdão, da nova vida, da remissão dos pecados, vocês estão vivendo aqui agora. E ele diz uma coisa muito profunda no versículo 39. Pois para vós é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Olha que bênção! Essa promessa de salvação, de perdão, de arrependimento, ela serve para mim e para você hoje. Estamos longe daquele tempo, daquele acontecimento, 2000 anos de distância. Mas essa salvação é para mim e para você hoje. O arrependimento está em ordem. Meu irmão e minha irmã, é tempo de nos arrependermos de tantas coisas, muitos corações duros, muitas inclinações para a carne, muitas palavras que não deveríamos. Nós precisamos olhar para o nosso coração e nos arrepender. É tempo da gente botar a mão na nossa consciência. O que a gente vai fazer agora? Que você possa buscar a presença do Senhor na sua vida, que você possa perguntar para o Senhor, o que eu faço agora? E se arrependa, viva a novidade de vida que Ele está oferecendo. Com muitas outras palavras, deu testemunho e continuou exortando aquele povo, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Então, o povo que estava ouvindo, precisava ouvir e continuar uma caminhada agora com os eleitos e as eleitas, com os filhos e filhas, com os servos e servas do Senhor, com os discípulos e discípulas de Jesus. Não dá para continuar, agora que teve o arrependimento, continuar seguindo aquele povo que faz coisas erradas. Então agora nós precisamos viver de fato uma nova vida. Salvai-vos dessa geração perversa. Que nós possamos pedir ao Senhor que nos dê sabedoria para nos salvar e não estarmos aí nos perdendo no meio dessa geração perversa. Então os que aceitaram a palavra naquele dia e foram batizados, quase 3.000 pessoas. E que Deus possa, meu irmão e minha irmã, abençoar a sua vida. Que Ele possa derramar sobre você a unção, o poder, a graça, e que você seja um instrumento nas mãos do Senhor para anunciar a salvação, para anunciar o perdão, para anunciar o nosso Jesus que nos remiu os nossos pecados. O que nós vamos fazer? Arrependei-vos e creia pela fé e viva nova vida em Jesus. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Paizinho, na tua presença nós estamos. Corações gratos pela tua presença entre nós, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelas muitas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Queremos clamar que o teu Espírito Santo possa ser derramado sobre a vida da tua igreja, do teu povo, nos mostrando, ó Deus, os nossos erros, os nossos pecados, mostrando, ó Deus, aquilo que devemos mudar em nossas vidas, mostrando, ó Deus, qual é nos convencendo mesmo, como a tua palavra nos diz, nos convencendo do nosso pecado para vivermos nova vida. Nós queremos ter, ó Deus, o arrependimento genuíno e viver, ó Deus, em novidade e santidade de vida. Muito obrigado pela tua palavra, obrigada pelo teu ensino. Continue falando e ministrando aos nossos corações. É a nossa oração e a nossa gratidão no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã.